Muito bem, queridos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta noite. Pai amado, nós te louvamos pela honra, a graça, o privilégio de estarmos reunidos aqui através destes recursos remotos e podendo aprender um pouco mais da tua palavra. Senhor, obrigado por este início de semana, pela saúde que tu nos tem dado e mesmo a despeito das lutas que temos enfrentado, o Senhor tem nos dado forças e nos ajudado, nos auxiliado em nossas fraquezas. Pai amado, abençoa esta noite, que seja uma noite de muito aprendizado, de muito crescimento e que possamos juntos construir cada vez mais uma igreja forte para a glória e para o louvor do teu nome. Te pedimos as tuas bênçãos sobre nós também, Senhor. Rogamos-te perdão pelos nossos pecados, porque nós falhamos de tantas formas, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos ajuda a nos mantermos fiéis a Ti e quando cairmos, nós buscarmos a Tua presença por meio da confissão dos pecados e sermos reerguidos pelo Senhor e pela Tua graça. Ajuda-nos em todas as coisas. Obrigado por cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, amados. Olha, nós vamos hoje estudar então sobre membresia. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Isso. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês para compartilhar um material em PowerPoint. O material está aqui. Deixa eu colocar aqui. As apresentações. Acredito que vocês já estão vendo aí. Não sei se vocês estão vendo, se está bem colocado. Deixa eu virar aqui. Agora ficou melhor. Ficou melhor, não foi? Legal. Essa parte aqui da anotação do apresentador aparece para vocês também ou fica a tela cheinha? Aqui aparece tela cheia. Tela cheia, né? Legal. Pronto. Maravilha, maravilha. Bem, gente, então hoje nós vamos estudar sobre um membro de uma igreja saudável é um membro comprometido. A gente vai conversar um pouquinho, eu vou trabalhar o material de Tabit. Tabit é um pastor reformado americano. Ele tem escrito materiais para a editora Fiel na série Nove Marcas. E um dos livros dele é Um Membro de Igreja Saudável. E esse é um assunto que não está muito na moda. E eu vou dizer a você por quê. Vou dizer a vocês por quê. Primeiramente porque a gente tem visto, na verdade, um movimento forte de cristãos desigrejados. Esse foi um termo que ganhou muita força ultimamente. Pessoas que, de repente, frequentavam a igreja, eram crentes e por conta de várias dificuldades diferentes, abandonaram a igreja. Algumas dessas pessoas se decepcionaram com alguma coisa que aconteceu na igreja, com liderança, problemas interpessoais, ou não se adequaram à doutrina, ou tiveram problemas morais, e de repente preferiram se afastar da igreja, viver suas vidas e tal. Mas o que você encontra muito são pessoas que dizem assim, eu sou crente, e você pergunta de qual igreja? Não, eu prefiro ser crente em casa. Uma vez eu conversando com um motorista do Uber, ele disse assim, não,
não gosto muito de igreja não, prefiro escutar os meus louvores aqui no carro e tal. Bem, é mais ou menos aquela ideia assim, eu amo Jesus, eu gosto de Jesus, mas eu não gosto muito do que ele gosta. Porque, na verdade, o que Jesus veio instituir aqui na Terra foi uma igreja, foi um povo para si. E ele mesmo fez isso, né, chamando os discípulos para conviverem com ele, e depois deixou uma missão para a igreja, né, de que a igreja pregasse o evangelho e que as pessoas fossem batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fossem ensinadas a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Enfim, então Jesus veio de fato para estabelecer igreja. E claro, como não se pode reunir a igreja do Senhor em todo o mundo, num só lugar, é para isso que existiram as igrejas locais. Nós descobrimos isso quando nós lemos o livro de Atos, as igrejas que foram plantadas nas várias cidades onde o evangelho foi chegando. Então eu sei que é uma coisa meio lógica, né? Fazer uma defesa da igreja e da membresia da igreja, mas hoje a coisa está tão de cabeça para baixo que é necessário a gente fazer uma defesa e entender uma coisa que é tão lógica e tão simples. É impossível amar a Cristo totalmente e não amar o que ele ama. E ele ama um povo que ele escolheu para que se reunisse, para adorá-lo, para se edificar mutuamente, para manter comunhão, para o serviço e para a evangelização, ok? Então hoje a gente precisa fazer uma defesa daquilo que é óbvio, mas nesses tempos, como é necessário, a gente não pode fugir desta realidade, ok? Então, vamos conversar um pouquinho sobre membresia aqui a partir do testemunho de Tabita. Tabita diz o seguinte: quando concluí meus estudos de ensino médio, comecei a visitar igrejas. Amava a Deus e tinha grandes sonhos a respeito da maneira como eu desejava servi-lo, mas não achava razões pelas quais eu deveria envolver-me numa igreja local. Eu achava que sabia tudo o que devia a respeito da igreja e não ficava impressionado. Muitas igrejas me deixaram chocado, como igrejas ultrapassadas e insensíveis. Devia haver maneiras melhores e mais eficientes de realizar grandes coisas para Deus. Aqui um ponto interessante também. Eu comentei um pouco sobre isso ontem durante a mensagem, no, no caso de Paulo e Epafrodito, de Paulo e Timóteo, e o desejo de, de, de Paulo de enviar Epafrodito, né, porque ele tinha adoecido, tinha ficado gravemente enfermo, e a igreja lá em Filipe sabia que ele estava doente, e a igreja estava preocupada porque Epafrodito, que era o seu mensageiro, né, jornaleiro, que levava as notícias de Paulo para a igreja e da igreja para Paulo, enfim, a igreja estava muito preocupada porque Epafrodito estava doente. Então Paulo diz assim, é, eu, eu, eu vou enviá-lo para vocês para acabar essa angústia, esse sofrimento de vocês em não vê-lo e em não vê-lo bem. E ele também está com saudade de vocês. E esse é um ponto interessante, irmãos. Eu estava comentando sobre isso ontem, porque hoje em dia os relacionamentos interpessoais, né, entre os cristãos, ele está é, cada vez menos pessoal, menos próximo. Eu diria assim, o amor prático, o amor do dia a dia, ele tem diminuído um pouco. E de um ano e meio para cá, com esse evento da pandemia, com esse distanciamento que a gente precisou praticar e com as restrições, né, que nós temos recebido por parte dos governos estaduais, isso tem nos afastado mais. A tecnologia tem ajudado um pouco, a gente não pode deixar de reconhecer isso, é uma bênção, né, podermos nos reunirmos hoje, né, para vocês terem uma ideia, né, nós estamos aqui
reunidos remotamente, temos 3 cidades, né? Tem irmãos de Abreu, tem irmãos de Paulista e tem irmãos de Olinda. Então, seria uma grande dificuldade. Hoje nós saímos em plena segunda-feira. É claro que a gente poderia fazer, mas seria bem difícil a gente poder sair, né, e se encontrar. Mas você imagina, deve imaginar que isso era muito, muito, muito mais difícil no primeiro século. E mesmo assim os irmãos se esforçavam para estarem juntos, porque sabiam da importância do contato, da informação, né, de poderem se abraçar, de poderem se pastorearem mutuamente e se fortalecerem, e encorajarem um ao outro. Isso era muito importante para a igreja no primeiro século e certamente continua sendo importante para nós nos dias de hoje. Mas eu diria a vocês assim, com sem saudosismo nenhum, mas com toda a expectativa de melhoras. É que hoje me constrange ver que nas igrejas os relacionamentos são cada vez mais superficiais, talvez essa seja a palavra, mais educada e mais adequada. Relacionamentos superficiais. As pessoas vão ao culto. Diego, Pode falar, meu irmão. posso falar? Pode sim. É interessante como tu citou aí o box da Nove Marcas. Sim, só para avisar, Felipe tá, tu falou o nome do escritor aí, né? Felipe tá em Tabira. Aí tá no sertão. Ah, Só pra, certo, é isso mesmo. só pra avisar que Legal. Eu pensei é, que ele tinha voltado já. sobre esse negócio aí do Nove Marcas, né? Já que tu citou, Uhum. quando você leu de Mark Dever, ele vai falar sobre isso, né? Sobre a questão da vida discipulada, e ele cita sobre a membresia também, ele arranha um pouquinho. Aí ele vai falar logo no primeiro capítulo sobre essa questão, né, do individualismo, né? Uhum. Que o ser humano ele está vivendo muito no singular. Aí ele vai citar que, eu acho que, sei lá, mais da metade, se não a metade, não sei, não lembro, americana hoje prefere viver sozinho, morar sozinho, do que morar com alguém acompanhado, né? Uhum. Então, ele traz uma realidade dele, né? Sobre pessoas que alugam apartamentos ou investem em casas que praticamente preferem viver sozinhos do que com alguém. Isso está cada Pois é. dia mais nítido, né? Essa Pois ideia é. do singular. É bem E aí a interessante. gente vê o aumento do número de pessoas com depressão, pessoas com dificuldades sérias de relacionamentos. Você vê cada vez mais o crescimento de condomínios fechados, nas casas, né, nos bairros residenciais mais populares, os muros estão cada vez mais altos, há grades em todos os locais, as pessoas não colocam mais as cadeiras na frente das casas, né, para conversar à noite. As crianças não brincam mais nas ruas sozinhas, são raros os casos, né? Lá em Fragoso a gente ainda tem um pouco disso, né? Dos meninos ainda brincarem sozinhos por conta da cultura do bairro, né? Que não, durante muito tempo era considerada assim uma área meio rural, tal. Então a gente ainda vê os meninos brincando, mas assim, com certo cuidado, os pais talvez nem deixem mais por conta das drogas, da insegurança. Então, nós estamos vivendo dias em que o mundo todo está cada vez mais enclausurado. Isso também tem afetado a igreja. Antigamente, nas igrejas, você tinha praticamente atividades todas as noites. Eu cresci numa igreja que era tão ativa, que a gente tinha dificuldades em dispor salas, por exemplo, para ter as atividades que atendiam às necessidades da igreja. Os ensaios das bandas,
dos corais, dos grupos, a parte de esportes da igreja, tal, enfim. Então nós estamos vivendo dias em que agora o que acontece é as pessoas, o máximo que vão à igreja ou se encontram, né, é um culto e algumas pessoas até chegam enquanto o culto já começou e saem antes do culto terminar. Não tem mais aquele tempo para tomar um cafezinho depois do culto, para ficar conversando, para bater papo. Mas isso não supre a carência, então a carência permanece. Eu creio que, e eu até comentei ontem isso durante a mensagem, eu creio que é hora de nós repensarmos a nossa eclesiologia, sabe? Como igreja. E aqui eu não estou falando necessariamente de pensar em novos métodos, novas metodologias, novas formas, que faz assim ou assim. Eu penso que cada cristão precisa repensar o valor da igreja para si. E é muito bom, gente. Talvez, se Deus permitir, em breve estarão sendo recebidos como membros da igreja e precisam entrar com a mentalidade de luta. Luta mesmo. Lutar para manter e ter uma igreja saudável. Uma igreja que uma igreja de gente que se ama, que se preocupa um com o outro, que sente a dor do outro. É lindo olhar o texto de Filipenses e ver Paulo dizendo: eu sei que vocês estão angustiados porque vocês receberam notícias de que o vosso irmão Epafrodito adoeceu mortalmente. Veja que coisa linda, né? A igreja sofrendo, a igreja toda sofrendo por causa de um. E, na verdade, esse é o sentido de ser igreja. É de nós chorarmos com os que choram e nós nos alegrarmos com os que se alegram e nós sentirmos a dor do outro e nós orarmos uns pelos outros e caminharmos juntos e vencermos as batalhas juntos. Bem, vamos lá. Alguém quer comentar? Quem quiser comentar, fica à vontade, viu? Eu estou falando muito hoje. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. Então vamos lá. Quando as pessoas se deparam pela primeira vez com a ideia de que ser membro da igreja é necessário, muitos querem saber: ser membro de igreja é importante? Onde posso achá-lo na Bíblia? Assim como em muitos outros aspectos da vida cristã, você não pode abrir a Bíblia no livro Membresia da Igreja ou em um capítulo que os publicadores intitularam A respeito do tornar-se membro de igreja. A informação bíblica não é tão óbvia assim, mas a ideia de membresia está em quase toda a Escritura. Você já considerou quantas práticas e mandamentos dados à igreja no Novo Testamento perdem todo o seu significado se a membresia não for importante, visivelmente identificável e praticada? Eis algumas coisas essenciais ordenadas nas Escrituras para que a igreja local, nas Escrituras para a igreja local, que perderiam significado sem um conceito operacional de membresia. Em outras palavras, o que é que Tabit está nos informando aqui? Que a membresia da igreja não é um assunto que nós vamos encontrar de forma objetiva, mas de forma subjetiva e por inferências muito claras e muito óbvias, tá bom? Quais são elas? Primeiro, liderança eclesiástica. Duas passagens clássicas da Bíblia delineiam as qualificações que os líderes da igreja devem ter. A gente já tratou desse assunto quando estudamos a Confissão Belga. O material está no YouTube. Você pode encontrar lá no YouTube Igreja Presbiteriana de Fragoso, na playlist lá sobre o curso para novos membros. Né? Nós falamos bastante a respeito de como devem ser os líderes da igreja, presbíteros, pastores e diáconos. Além dessas qualificações, há mandamentos explícitos para os líderes pastorearem o rebanho e os cristãos se submeterem aos seus líderes.
Mas se não há membresia identificável, não há líderes para liderar. A submissão à autoridade desses líderes, conforme exigido em Hebreus 13:17, não faz sentido se os líderes não são responsáveis por um grupo e esse grupo não está de alguma maneira ligado aos líderes. Em outras palavras, o que Tabit está defendendo com muita categoria é o seguinte, é que há sim membresia na Bíblia. Se não houvesse, se não houvesse liderados, não haveriam líderes. Então, os líderes deveriam saber qual rebanho pastorear. Então, fica óbvio aqui, por inferência lógica, que pelo fato de haver uma liderança, e essa liderança era escolhida pela própria igreja, né? Que esse é um outro detalhe também. Por meio da votação, por meio da eleição, esses líderes eram escolhidos. E quem escolhia os líderes era a igreja. Então, a igreja identificava entre eles quem tinha as características para serem líderes. Então, isso significa que havia um corpo fechado, né? Um grupo estabelecido. Esse grupo é a membresia da igreja. Outro ponto importante, disciplina eclesiástica. Em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo instruiu aqueles cristãos a expulsarem de sua comunhão um homem envolvido em imoralidade. Jesus ordenou uma atitude semelhante lá em Mateus 18. Parte do motivo por que a Bíblia ordena a disciplina eclesiástica é que distinções claras devem ser mantidas entre o povo de Deus, a igreja, e o mundo ao seu redor. Se não há nenhuma maneira prática, visível, de determinar quem pertence à igreja e quem pertence ao mundo, essa distinção se perde e expulsar da comunhão é impossível, visto que não há uma maneira real de estar na comunhão. Bem, então, esse é um outro ponto claro. Uma das marcas da igreja é a disciplina eclesiástica. E uma das marcas da verdadeira igreja. Nós vimos isso em uma das nossas aulas, né? Estudando também a confissão belga. Então, para que alguém fosse identificado de tal forma, ele deveria estar dentro do grupo da igreja, porque não tem lógica a igreja disciplinar alguém que está fora do seu convívio. Isso parece se assemelhar muito com o catolicismo romano, né? Eu não sei se vocês lembram, faz algum tempo já, mas um médico aqui no Recife, ele praticou algum ato, assim, não sei se foi alguma coisa ligada a aborto, eutanásia, já faz um bom tempo, isso, muitos anos. E mesmo ele não sendo católico, a Igreja Católica o excomungou. Não tem sentido isso. Você só tira da comunhão quem está dentro da comunhão. É claro que a gente não tem prazer em tirar ninguém da comunhão, né? Lembrando aqui que esse caso de 1 Coríntios era um caso muito sério de imoralidade, possivelmente alguém que estava mantendo relações sexuais com a esposa do seu pai, ok? Acreditamos que se tratava de madrasta. Mas o caso podia ser até pior. Podia ser o caso de alguém que estava se relacionando até com a própria mãe. Você já imaginou um negócio desse? Terrível, né? Então Paulo repreende a igreja pelo fato de aquele homem ainda estar convivendo na comunhão. Bem, se havia comunhão, é porque havia um grupo específico, ok? Opa, acho que tem alguém aqui pedindo a entrada. Deixa eu adicionar aqui, tá, gente? Leonardo. Seja bem-vindo, Léo. Obrigado. Deus abençoe. Graças, Pai. Amém, meu irmão. Muito bem. Voltou tudo ao normal aí para vocês, né? Sim. Pastor? Legal. Pois não, presbítero É Severino. pastor? Pode Pronto, falar, meu irmão. Já que o Leonardo entrou agora, por essa pequena interrupção, é só uma curiosidade. Esses textos que o senhor está lendo de Tabite, está no livro, como na introdução, ou não? Ou é outro material? Eu acho que é uma partezinha do livro, viu, Márcia? Agora eu posso mandar para vocês depois, tá? Aqui em PDF. Eu posso mandar para vocês. Aliás, está em PowerPoint, eu posso mandar para vocês.
Tudo bem, porque eu estou achando super importante quando nós somos questionados por algumas pessoas que argumentam, né? Não estar na igreja porque a minha igreja é minha casa. Primeiro, um dos argumentos bem fortes que as pessoas utilizam, Uhum. os desigrejados ou aqueles que nunca participaram de nenhuma igreja e por verem coisas que desagradam em algumas igrejas, as primeiras coisas, uma das primeiras coisas que eles argumentam é que a minha igreja é a minha casa e eu posso orar em casa, posso louvar em casa, tudo isso que ou parte do que o senhor explicou. Uhum. Então, essa fala está sendo importante, mas ela pode se perder, pelo menos no meu caso, a dificuldade de memorizar e tal. Então, se Legal. nós tivéssemos alguma coisa nesse sentido, né, seria mais importante. Inclusive, enquanto o senhor disse que rico não iria participar e que seria o senhor, que seria membro da igreja saudável, eu ainda tenho aquele material que nós demos no primeiro momento, logo no início de Fragoso, né? Porque Uhum. esse material também foi dado para os nossos primeiros membros, né? Agora os Isso. meninos estão chegando agora, alguns novos membros, e aqueles que foram convidados, dizendo que o material ou as aulas são abertas para todos. Enfim, todos que estão participando estão se enriquecendo com esse aprendizado de hoje. Só a introdução, veja como o material é bom, né? É muito Então, bom. como eu não estou visualizando aqui na apostila, aí se o senhor fizer isso, como disse, eu agradeço bastante. Tá certo. Eu vou botar esse resumo, então, no grupo da igreja, no grupo da célula também de Abreu, tá? Para todo mundo ter acesso. Agora, eu gostei muito do ponto que o senhor levantou aí, porque eu poderia ter usado ele também na introdução e não usei. Esse é um outro argumento falacioso, tá? Essa ideia de que a igreja é a minha casa. Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. E é claro que nós jamais descartamos a importância da família para a questão do evangelho, né, do cristianismo, mas a sua casa, a sua família, sendo crente, é parte da igreja, mas não é a totalidade da igreja, não é a igreja toda. Nesse sentido, nós poderíamos dizer o seguinte, que é muito importante que o cristão tenha a sua vida cristã individual, né, no seu relacionamento com Deus, a sua vida devocional, leitura da palavra, oração. Depois, isso deve se estender para a família, né? A família também deve ter o seu momento de culto familiar, orar com os filhos, ler a palavra com eles. E também tem um momento em que você estende isso para o ambiente da igreja, ok? Mas a igreja não é a sua casa. Por quê? Porque a igreja tem pastores, presbíteros e diáconos. Esse é um dos primeiros pontos. Então, na sua casa não tem pastores, presbíteros e diáconos. A igreja tem diversidade de dons e serviços que fortalecem o corpo que é a igreja. Então, na igreja existem vários dons, como o dom do ensino, o dom da pregação da palavra, os dons de misericórdia, serviço, ajuda ou socorro, administração, os dons também de misericórdia, enfim, todos os dons, o dom de evangelista, o dom de intercessão. Então a igreja é mais ampla do que a própria casa, por isso a igreja não é a sua casa, mas a sua casa deve fazer parte da igreja. Pois não, acredito que é Lucas, né? Sou eu. Pois não, queridão. Você falou de dons. Os dons da igreja são os dons pessoais. Quando eu ouvi muito falar na igreja perto da casa do meu pai sobre dons espirituais, como sensibilidade espiritual ou revelação e essas coisas. O que você acha sobre isso? Você acha que pode existir de verdade? Ou é simplesmente uma doença, loucura, ou que a pessoa está simplesmente delirando? Essa sua pergunta é bem cabeluda, viu? Não caberia no estudo aqui.
tá certo? Para gente não prolongar, porque para eu defender uma tese de se existe ou não, de que se existe ou não, eu preciso te provar biblicamente. Agora, os dons existem, mas geralmente as pessoas, assim como na igreja de Corinto, tinham o costume de enfatizar aquilo que era mais, vamos dizer assim, extraordinário. Alguma coisa, de repente, ligada a revelações extraordinárias, visões extraordinárias. E era na igreja de Corinto que existia a maior bagunça quanto a isso. Paulo, então, repreende aquela igreja, mostrando para eles que, embora eles tivessem muitos dons, eles estavam trocando a ordem de importância dos dons. Pois o dom mais importante para Paulo era o dom do ensino da palavra, que era exatamente o dom que seria a base para a descoberta e utilização dos outros dons. Então, pela falta de prioridade na palavra, era que os coríntios se deixavam levar pelo emocionalismo, ok? E, além disso, embora eles tivessem muitos dons, a igreja de Corinto era uma igreja que faltava aquilo que era o mais básico, que era o amor. Então, Paulo repreende eles também duramente, dizendo: eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. E aí Paulo apresenta o amor como a base para a utilização dos dons. Ao contrário do que muitos irmãos de Corinto faziam, que era aproveitar os dons que tinham para se exibir. E é muito do que a gente vê ainda nos dias de hoje. Tá bom? Sim. Mais informações a gente pode trabalhar num outro momento, beleza? Certo. Valeu, Lucas. Tá bom, obrigado. Ok. Nada, queridão. E assim, só lembrando a vocês, tá? Eu sei que durante os nossos estudos aqui podem surgir muitas dúvidas. Não tenham vergonha de perguntar, não, tá? Se couber dentro do assunto, eu tento responder, mas de repente a gente pode até, à medida que for escutando as dúvidas de vocês, saber também como é que a gente pode atender essas dúvidas que vocês têm em outros momentos específicos. Tá legal? Pra gente é uma honra poder servir. Pô, Muito bem. Reverendo, até no privado mesmo, né? Não tem medo, né, de perguntar, né? Isso. Pode perguntar, irmão. Pode perguntar. E eu digo até também assim, Anderson, de repente a gente tem algumas dúvidas, a gente pode marcar um dia de sábado para fazer um estudo, Sim, pode, claro. entendeu? São oportunidades da gente estar instruindo as pessoas, né, na palavra, orientando. É uma bênção a gente poder fazer isso. Muito bem, olha, outro ponto que evidencia que havia membresia na igreja, mantendo listas e votação. Há uma evidência tênue de que a igreja primitiva mantinha listas associadas aos seus membros. Por exemplo, lista de viúvas eram mantidas. Também cristãos de igrejas locais votavam em favor de algumas ações. Foi a maioria, por exemplo, que votou para remover um homem da membresia da igreja em Corinto. Então, veja, quando, por exemplo, os discípulos tiveram que escolher 7 homens cheios de boa reputação, cheios de sabedoria, boa reputação, lá em Atos capítulo 6, a escolha dos diáconos, houve votação. E é claro que eles não permitiram qualquer pessoa votar. Eles permitiram votar apenas pessoas que faziam parte da comunidade. Isso significa, então, que havia um grupo específico. Havia uma lista de membros. Ok? Então, isso é uma outra evidência. Deixa eu ver mais aqui. A essência da membresia. Então, aqui eu creio que com essas defesas fica muito claro de que havia, sim, na igreja primitiva, né, na igreja do primeiro século, uma membresia. Você sabia quem eram os membros. Então, além das ordens que nós já estudamos, né, de não deixar de congregar e tudo mais,
que são objetivas, há também essas subjetivas que nos deixam com muita tranquilidade certos de que havia sim na igreja do primeiro século um grupo de membros da igreja. Qual é a essência então da membresia? Primeiro, o amor comprometido. Nosso Senhor Jesus especificou uma marca definidora de seus discípulos. É claro que há muitas marcas do verdadeiro discipulado. Todavia, uma das marcas é destacada para o mundo observador como significativa de que pertencemos a Cristo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Bem, vamos tratar isso aqui do ponto de vista da membresia, tá? É claro que o mandamento é que nós devemos amar todas as pessoas. Isso nós não temos dúvida, porque o mandamento é bem generalista quando ele diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus estava falando aqui aos discípulos e disse aos discípulos que eles seriam conhecidos como seguidores de Cristo se eles se amassem entre si. Aí as outras pessoas considerariam ou reconheceriam que eles eram discípulos de Cristo. Então, a igreja, uma das marcas essenciais da membresia da igreja é o amor mútuo, é o cuidado prático que nós precisamos exercer uns para com os outros. É interessante esse aspecto, porque a Bíblia fala que nós devemos ajudar todas as pessoas, mas diz também que nós devemos priorizar aqueles que são da fé. Aqueles que são da fé. Inclusive, a Bíblia fala, Jesus é quem diz a respeito disso, que muitos, por causa dele, perderiam pai, mães, irmãos e irmãs, mas que ganhariam muito mais pais, mães, irmãos e irmãs. Isso significa, então, que quando nós nos convertemos, quando Cristo transforma o nosso coração, nós recebemos uma nova família. Igreja é isso, é uma família de amor, é uma família eterna, é o povo com quem nós vamos desfrutar a eternidade. Nós não sabemos se todos os nossos parentes serão salvos. Nós não temos essa certeza. As nossas famílias, então pode ser que na nossa família um ou outro não queira, né? Não tenha compromisso com Cristo, mas dentre aqueles que são da fé, nós temos a certeza que os verbos conosco na eternidade. Então a igreja é a nossa família eterna. E o exercício do amor dos irmãos uns para com os outros vai exalar um bom perfume para aqueles que são de fora. Então aquelas pessoas podem ser atraídas pelo amor que nós vivemos na vida comum da igreja. Esse amor comprometido, ele deve ser comprometido no exercício prático do dia a dia, na ajuda. Veja, irmãos, é muito triste quando a gente ouve testemunho de pessoas que saíram da igreja, deixaram a igreja por não terem sido amadas, por não terem sido compreendidas, por não terem sido ajudadas quando precisaram. A verdade é que a igreja precisa ser um farol para fora, no meio das trevas, iluminando pelo amor prático do dia a dia. O que mais? A marca distintiva do discipulado é o amor. Amor semelhante ao que Jesus exerceu para com os seus seguidores. Amor tão visível que os homens reconhecerão o discípulo como pertencente àquelas pessoas que seguem a Jesus.
Não é surpreendente, então, que um cristão saudável seja alguém que está comprometido em expressar esse tipo de amor aos outros cristãos. O melhor lugar para os cristãos esse amor é a Assembleia do local. Atue nesses termos para nos o amor e as boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes passamos admoestações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. A frequência fiel à igreja está com o estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. A igreja é o local em que o amor é demonstrado de maneira mais visível e convincente entre o povo de Deus. É o lugar em que o corpo de Cristo é mais claramente apresentado ao mundo. Veja como é interessante, né? O verso ao congregar, exatamente o verso que diz: consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas práticas e às boas obras. Então, na verdade, a base da igreja é o amor. E quando nós, cristãos, deixamos de congregar, nós estamos deixando de exercer o amor para com o nosso irmão que está no corpo de Cristo. Por isso é tão importante congregar, por isso é tão importante estarmos juntos. Porque nós somos importantes para os nossos irmãos e os nossos irmãos são importantes para nós. Da vida na igreja que nós executamos o amor. Em um sentido, essa pergunta é o assunto de todo o livro. Contudo, desejamos explorar em relação ao mandamento e à marca do amor. Em seguida, apresentamos uma membresia comprometida se expressa. Deixa eu ver aqui. Este é o primeiro e mais importante ministério de todo cristão na igreja local. Estar presente, ser conhecido, ser ativo são as únicas maneiras de tornar o amor cristão possível. Como é que o amor cristão é possível ser praticado? Quando nós consideramos uns aos outros nesta prática, nas boas obras, não deixando de congregar antes, né, ao contrário disso, estando mais perto, nos admoestando. Qual é a ideia de admoestar? É a ideia de encorajar. Ou seja, nós estamos na igreja para nos fortalecermos uns aos outros. Mas quando alguém está longe, quando alguém deliberadamente se afasta e não valoriza esse convívio, de alguma forma esse amor enfraquece. Então, é semelhante aí a um namoro, né? Um namorado distante enfraquece o namoro, né? E aí, se de repente ele não liga mais, não fala mais, não manda mais mensagem, aí aquele amor vai esfriando. A gente meio que tem a sensação de que aquela pessoa já não é tão importante. Então é por isso que é muito, muito importante nós participarmos ativamente da vida da igreja. Pois bem, frequenta regularmente, né? Ah, não, aqui eu já tinha colocado. Desculpa. Um membro comprometido. Ah, tá, entendi agora. Um membro comprometido frequenta regularmente. A gente já tinha comentado sobre isso. Segundo ponto, busca a paz. Um membro de igreja fiel está comprometido com a manutenção da paz na congregação, no meio da igreja. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Tiago 3,18 diz: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Aqui é um outro ponto importante. É claro que quando nós defendemos a igreja local e a importância de se tornar membro e de ser um membro participativo, nós não estamos negando que a igreja não tem problemas.
ok? Há uma frase de um teólogo, eu não sei identificar quem é, atribui a vários, né? Mas é bem conhecido, onde diz assim: a igreja é um local onde tem muitos hipócritas e sempre há lugar para mais um. Então, às vezes nós conseguimos com facilidade identificar os erros da igreja, né? E não percebemos que nós também erramos. Então, na verdade, a igreja é um lugar onde nós devemos, pela graça de Deus, persistir em viver e viver em paz. Uma vez, eu acho que não sei se eu comentei isso aqui com vocês, acredito que sim, mas uma certa vez houve um problema numa determinada igreja, e o problema foi tão grave que a irmã, de uma discussão que houve lá de ministério e tudo mais, e envolveu o pastor, e foi um negócio bem chato, assim, bem feio. E essa irmã acabou passando mal, ela teve um pico de pressão e foi socorrida, né? Chegando no hospital, o médico, depois de atendê-la de forma urgente, né? Sua pressão foi normalizada, então o médico foi consultá-la para dar alta, né? E na consulta o médico perguntou o que tinha acontecido e ela contou que tinha sido um problema na igreja e tudo mais. E o médico ímpio disse assim: mas igreja é lugar de paz, né? E coisa interessante, né? Isso não significa que nós não vamos ter problemas na igreja, mas a essência da igreja é ser um lugar de paz e não um lugar de atrito, de contendas, de conflito, de, de, de ódio, de guerra. Muito pelo contrário. A igreja deve ser um lugar onde a gente sente como se fosse um oásis, né? No meio do deserto, usando aí a, a proposta aí de Abreu Lima, né? A igreja tem que ser esse oásis mesmo, esse lugar de paz, esse lugar de tranquilidade. Deixa eu ver, tem alguém chamando aqui, tá? Para participar. Deixa eu ver. Aí, meu irmão. Seja bem-vindo, Rico. Eu não sei se voltou para vocês normal aí, voltou? Voltou. Voltou. Obrigado, Rico. Boa Legal. noite a todos. Graças e paz. Boa, seja bem-vindo. Boa noite, minha amiga. Só justificando aí a turma, tá? Que infelizmente com esse modo de aulas agora híbrida e tal, aí são muitas reuniões. Acabou agora, Diego. Pô, eu disse que tu tinha farrapado, que tu era farrapeiro mesmo. Bom, foi bom até ter ido, porque até o dono da escola tava lá. Imagina se eu não fosse. Quando eu Ok. entrei, já tava o dono lá com a câmera aberta. Ok, sem problema. André, corta essa parte aí, viu, André? Corta. Porque ele adora participar dessas reuniões. Essa é a verdade. Vai. Então, eu vou ficar aqui só acompanhando aí, valeu. Tá legal. Então a igreja realmente deve ser sempre esse lugar de paz. Deve ser o lugar que a gente almeja chegar, e se sentir protegido, e se sentir guardado, e se sentir amado. E não apenas isso, porque aqui a gente está na passividade, né? Eu diria mais, eu diria, a igreja é um lugar onde eu não apenas devo ser amado, mas é um lugar que eu devo amar. São as pessoas que eu devo oferecer o ombro amigo. Então eu diria a vocês assim, eu sei que a vida é um corre-corre danado, que a gente tem muita coisa para fazer, que muitos de vocês precisam matar um leão por dia, mas invistam tempo nos relacionamentos. Invistam tempo nos relacionamentos cristãos. Invistam tempo em, de repente, fazer uma caminhada com o irmão em Cristo, e bater um papo e conversar, e tomar um café juntos, e comer uma pizza juntos, e nos confraternizarmos. Também, assim, a igreja não deve ser só um local, entendam bem, onde a gente vai para receber um conteúdo teológico. O conteúdo teológico é importantíssimo, mas a gente precisa também ter um tempo
para a gente se relacionar, para a gente poder sentar, tomar um café juntos, conversarmos, conhecermos uns aos outros, sabermos como o outro está, como é que vai a luta do dia a dia. O que tem acontecido muito nesses últimos dias, nesses últimos tempos, é que as pessoas têm deixado o pastoreio da igreja para uma pessoa só, pastor, ou para um grupo, os presbíteros. Quando, na verdade, o pastoreio, o cuidado no Novo Testamento, ele é mútuo. Existem os líderes, sim, mas o cuidado deve ser um com o outro. Eu não preciso ser líder para fazer uma ligação para o meu irmão para saber como ele está. Mandar uma mensagem para ele pelo WhatsApp, saber se ele está melhor. Eu não preciso ser líder para fazer isso. Todos nós devemos cuidar uns dos outros. E a igreja é esse lugar de promoção da paz, da satisfação, do contentamento, da alegria. Bem, o membro comprometido edifica os outros. Um dos propósitos e alvos permanentes da reunião pública da igreja é a edificação mútua, promover o crescimento mútuo na fé. Um membro de igreja saudável e comprometido vem à semelhança de Jesus para servir e não para ser servido. A gente falou um pouco sobre isso. Para prover e não para ser um consumidor. Gente, aqui é um outro ponto importante. Esse estudo é muito bom e muito decisivo, eu diria. A igreja, durante muito tempo, foi comparada meio que com um mercado, sabe? Onde as pessoas vão, escolhem o que querem e consomem aquilo ali e vão embora. Você já percebeu, por exemplo, que no mercado a gente não tem muito comprometimento com umas coisas que acontecem, né? A gente não, por exemplo, a gente não está muito preocupado no mercado quando a gente vai num shopping, por exemplo. Né? Hoje em dia os shoppings estão na moda, né? A gente não está muito preocupado com quem abriu o shopping, com quem limpou o shopping. Se de repente um produto cai, são raras as pessoas que se abaixam para pegar, se não forem elas que derrubaram. Se tiver algum local sujo, a gente não se preocupa muito em limpar. Bem, na igreja, muitas vezes a gente chega e encontra tudo já organizado, tudo já arrumado, né? O grupo de louvor está ensaiado, o boletim já está pronto, a igreja já está aberta, a pia lá fora, né? Para o pessoal lavar a mão, os dispensers de álcool, os banheiros limpos, o local do estacionamento está todo capinado, baixinho e tal. Bem, e essas coisas não acontecem com um passo de mágica. Existe toda uma preparação, um serviço, que via de regra na igreja é feito pelos próprios membros. Então, quando a gente se compromete com a igreja, a gente se compromete também com o serviço da igreja, onde eu posso colaborar, onde eu posso dar a minha parcela de contribuição. Quanto à edificação, um membro comprometido está também preocupado com o crescimento na fé. Esse crescimento na fé acontece por meio formal, são os estudos, a pregação e tudo mais, mas acontece também de maneira informal, que é no dia a dia, quando nós nos fortalecemos uns aos outros. Então, quero chamar bastante a atenção de vocês quanto a responsabilidade que todos nós cristãos temos de edificarmos uns aos outros em amor. Um cristão comprometido também adverte e admoesta outros. Um membro de uma igreja fiel está comprometido em falar a verdade em amor aos seus irmãos e irmãs em Cristo, como ajudá-los a evitar fracassos e os encorajá-los à santidade e à alegria cristã. Um membro de igreja comprometido não interferirá erroneamente na vida dos outros, não será um intrometido, mas também não será um indiferente, quando for necessário cuidar dos outros e aconselhá-los. Aqui é um outro ponto legal. Gente, ó, nós muitas vezes cegamos por conta do pecado.
ou mesmo quando chegamos à igreja, temos práticas e costumes oriundos de uma vida antiga, ou mesmo culturais, que não são bons, que não agradam a Deus e que não edificam. E a gente só pode ser corrigido se alguém observar, e essa observação acontece quando nós convivemos. Então, quando a gente vai para a igreja, né, lá o culto de domingo, né, tá todo mundo lá bonitinho, cheiroso, tal, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, tudo mais. Bem, aquilo ali é uma maravilha, é uma bênção, inegavelmente. Mas existe a vida do dia a dia. E se a gente não abrir para o outro por meio da convivência, dos relacionamentos, a gente nunca vai perceber. Inclusive, eu diria até mais, entendam bem, o culto público, com todo mundo arrumadinho, bonitinho, sorrindo e tudo mais, pode maquiar uma vida particular fracassada. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente pode muito bem, por meio dos louvores, levantar das nossas mãos, tal. Acabou o culto e a gente nem percebe como é que o outro tá. Se a gente não tem uma conversa lá no final do culto, se a gente não se conhece durante a semana, se a gente não vai na casa um do outro, se a gente não se abre um pouco mais, a gente não vai saber o que o outro está passando. Inclusive, se de repente o nosso irmão está prestes a cair no precipício. No relacionamento do dia a dia, no relacionamento interpessoal, nesse processo de discipulado, né, de caminhada juntos, que a gente pode orientar os nossos irmãos a não caírem em algo grave. Aqui eu repeti. O membro comprometido busca a reconciliação. Os cristãos são pessoas que estão reconciliadas com Deus por meio de Cristo. Por consequência, recebemos o ministério da reconciliação. Isso significa que o membro comprometido se esforça para reparar rupturas tão rápido quanto possível, antes mesmo de continuar a adorar a Deus no culto público. Um cristão comprometido, um membro comprometido da igreja, ele não pode viver contendendo contra o seu irmão e não se reconciliar. É natural, entendam bem, à medida em que nós vamos ganhando intimidade nos nossos relacionamentos, que os nossos convívios vão se aprofundando, é natural que aconteçam os arranhões. É natural que hajam discordâncias. É natural que nós não nos entendamos bem em algum aspecto. É natural que isso aconteça. Quem disser assim, olha, eu quero estar na igreja, mas eu nunca quero ter problema com ninguém, é impossível. É impossível. Uma hora ou outra a gente precisa chamar a atenção um do outro, e não é o fato de ser pastor. Pastor pode, inclusive, ser chamado a atenção também. E deve, não apenas pode, deve, se estiver errando. Mas é no convívio que a gente vai, de repente, não se entendendo bem, mas o nosso propósito como cristão, membro comprometido, é buscar a reconciliação. Então Jesus disse assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo, vai corrigi-lo, conversa com ele, você e ele só. Se ele não mudar, chama 2 ou 3 irmãos e aí conversa com ele novamente. Se ele não mudar, aí você leva o caso à igreja. Então, a importância de não desistirmos de viver a vida em paz e reconciliados. Tem gente que quando tem o primeiro problema na igreja, cai fora. Bem, não é assim no trabalho, né? No trabalho a gente não tem o primeiro problema. Não é assim na família, a gente não vai embora. A não ser quando a gente é muito jovem, que a gente tem aquela ideia, vamos embora e tal. E pensa que nunca vai ter problema na vida. Então,
a igreja também não pode ser um lugar para a gente desistir fácil. Pelo contrário, a igreja é um lugar para a gente não desistir nunca, ok? É claro que existem exceções. E aqui eu estou abrindo aqui o espaço porque eu sei que existem casos em que se torna inevitável, né, uma ruptura, mas que seja da forma mais amigável e pacífica possível, ok? Quando de repente o caso for irremediável, né, por assim dizer. Um membro comprometido suporta os outros. Os ministros da reconciliação têm de ser pacientes e longânimos, têm de ser caracterizados por humildade, de modo que não pensem em si mesmos mais do que convém. Eles devem suportar desapontamentos, as frustrações, as perdas, os ataques, as zombarias e as ofensas. Por levarmos os fardos uns dos outros, cumprimos a lei de Cristo. Bem, então aqui é um outro ponto importante, né? Como eu já falei anteriormente, a igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um lugar onde a gente falha e onde as pessoas falham conosco. Então aqui a gente deve aprender a suportar as lutas, as dificuldades que pode haver nos nossos relacionamentos, sempre banhando tudo com amor e com graça. Um membro comprometido prepara-se para as ordenanças. Um dos privilégios de ser membros da igreja local é participar das ordenanças. Estamos falando sobre elas no Catecismo Nova Cidade, que está lá no nosso Instagram, tá? E também no YouTube, na nossa Escola Bíblica Dominical. O batismo e a ceia do Senhor. Além disso, esses privilégios nos oferecem proclamações visíveis das boas novas de que Cristo morreu por pecadores e ressuscitou para a vida eterna. Portanto, é uma grande tragédia o fato de que cristãos negligenciam as ordenanças que Jesus mesmo estabeleceu há 2000 anos. Então, é muito importante que todo crente, toda pessoa que tem convicção da sua salvação, da sua regeneração, procure o batismo e continue participando da igreja por meio da ceia do Senhor, ceando constantemente. Com a graça de Deus, movendo ele o coração do governador, esse será, se Deus permitir, o último domingo com restrição. Se Deus quiser, no dia 20 de junho, nós estaremos reunidos. E aí, a primeira coisa que nós vamos fazer é celebrar a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Chegando já pertinho do final, tá? Um membro comprometido apoia a obra do ministério. Um membro comprometido dá recursos, tempos e talentos à manutenção da obra do Evangelho na igreja local. Ele vive a vocação bíblica para o corpo de Cristo. Aqui é o texto de Paulo, Romanos 12, de 6 a 8. O que isso significa? Que um cristão ele também tem que estar disposto a servir. Ministério tem a ver com serviço. O termo ligado à palavra ministério é serviço. Então, um cristão comprometido, ele investe financeiramente no reino de Deus, na obra de Deus. Ele investe o seu tempo e ele investe também os seus talentos. São vários talentos que podem ser dons, né, que podem ser exercidos na igreja. Tem gente que gosta de trabalhar com som, tem gente que gosta de trabalhar com a parte de tecnologia, tem gente que gosta de trabalhar com a parte de mídias sociais, tem gente que gosta de trabalhar com serviço da estrutura, do cuidado da estrutura da igreja, tem gente que gosta de trabalhar com música, tem gente que gosta de trabalhar com banda, outros gostam de trabalhar com grupo vocal, coral. Deixa eu ver mais. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de dar aula para crianças, tem gente que gosta de liderar, de trabalhar com jovens, tem gente que gosta de trabalhar com missões, com evangelização. Bem, são tantas áreas, são tantas coisas boas que nós podemos fazer. Nós precisamos ser comprometidos com a obra do ministério. Aqui o texto continua, né, falando sobre o ministério. Um membro comprometido recebe e aplica a graça de Deus por trabalhar e apoiar o ministério da igreja local, tornando-se excelente em dar o que recebeu de Deus para a obra.
ele segue o modelo dos macedônios, os quais se comprometeram com uma estratégia de contribuição financeira que era sacrificial, generosa e fomentada em fé, pela fé em Deus, apesar de suas circunstâncias. O que temos que primeiramente não recebemos de Deus? O que temos que não devemos estar dispostos a dar de volta a Deus? Bem, em gratidão, né? Esse aqui é um ponto interessante, tá? A gente vai ter depois uma aula só sobre esse assunto, a questão das contribuições financeiras na igreja. Quem vai dar essa aula é o presbítero Severino. Nós vamos tentar fazer isso numa aula presencial, tá bom? Essa vai ser uma aula que a gente quer fazer presencial. Quem sabe até ter essa aula, uma aula para a gente também se confraternizar no final. Fazer um lanchinho que é bom também, né? Churrasquinho, eu quero churrasco. Gostando. Tá todo mundo calado quando a gente fala de comida. E o gordinho sou eu, viu? Mas aqui o ponto que eu quero levantar é o seguinte, é que muitos cristãos acham que as coisas acontecem na igreja por um passe de mágica. E não acontece. Por uma questão lógica. A igreja precisa pagar água, luz, telefone se tiver telefone, a manutenção do prédio. Então a cadeira que a gente senta é uma cadeira comprada, não é cedida pelo Estado. Né? O nosso patrimônio não é tombado pelo IFAM. Né? Então a gente precisa investir no patrimônio, se não investir ele deprecia. Né? A igreja às vezes tem funcionários, a igreja precisa manter pastores quando tem mais de um, para que esses possam viver exclusivamente para o serviço da igreja. A igreja envia dinheiro para o crescimento do reino de Deus em outros locais. Né? Vocês vão conhecer um pouquinho de como é a história de Fragoso nesse sentido. A verdade é que muitas pessoas têm medo, né, de investir na igreja achando que o dinheiro vai ser extraviado. Uma outra coisa também que é bem falaciosa, né, a gente vai conversar bastante sobre isso quando for ter aula com o presbítero Severino, é que muitas pessoas dizem assim, a igreja não paga imposto. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Que a igreja devia pagar imposto. As pessoas não usam um raciocínio lógico, né? Todo o dinheiro que chega na igreja já é dinheiro devidamente tributado. A igreja não paga imposto porque a igreja não produz renda, no sentido de que ela não é uma empresa. A igreja é uma instituição sem fins lucrativos. E, além disso, a igreja paga todas as suas contas devidas. Se ela usa água, ela paga água. Se ela usa luz, ela paga luz. E sem nenhum tipo de isenção. A única coisa que as igrejas, e não só são as evangélicas, mas todo local religioso, na parte do seu templo, na sua nave principal, ela é isenta de IPTU. Mas isso é uma questão da Constituição brasileira para todas as religiões. As pessoas pensam que são as igrejas evangélicas, né? Uma outra coisa importante também é que se a igreja tiver funcionário, ela tem que pagar um funcionário como se fosse empresa. Ok? Bem, tem bastante coisa para a gente pensar sobre isso. E eu diria até mais para vocês. A igreja deveria receber mais incentivos do Estado, no sentido de que ela faz o papel do Estado onde o Estado é ausente. Então a igreja, por exemplo, ela arrecada alimentos para doações para os necessitados, tanto da igreja quanto de fora. Os vários serviços sociais que as igrejas fazem em hospitais, presídios, instituições de caridade, enfim, uma infinidade de coisas que eu diria para vocês de que se hoje a igreja cruzasse os braços, esse país estaria no caos total. Diego, Pois não, Rico? e sem falar que o tripé do Ocidente está baseado na época judaico-cristã, né?
a questão de criar hospitais, universidades, né, o próprio direito. Né? Então, tudo está baseado, tem um fundamento no cristianismo. Uma vez me perguntaram, uma pessoa de uma outra religião, de uma certa religião, por que o Brasil, como Estado laico, tem cruz, né? Nos hospitais, faz juramento quando vai ser testemunha de algo. Porque é uma forma de gratidão ao que o cristianismo fez pelo próprio Ocidente, né? Então, o que seria, de fato, da humanidade se não fosse a igreja cristã? Verdade. E aqui nós estamos não apenas puxando a sardinha para nós, né, presbiterianos, mas para todas as denominações evangélicas, inclusive as neopentecostais, né, que, embora muitas vezes se caracterizem seitas, e até mesmo são seitas, como eu digo, por exemplo, a Igreja dos Mórmons. A Igreja dos Mórmons tem um trabalho social excelente. A Igreja Católica tem um trabalho social excelente com a pastoral da carceragem, com a pastoral da criança e tudo mais. Eu mesmo fiz um curso de espanhol na Igreja dos Mórmons. As próprias testemunhas de Jeová, um pouco mais fechadas, mas também fazem trabalhos sociais. Então, na verdade, as religiões, em geral, né, inclusive o espiritismo, né, por exemplo, são muitas vezes parceiros do Estado, onde o Estado não atinge. Então, nada mais justo do que elas não serem mais oneradas do que já são, visto que os dinheiros, os recursos que chegam aos seus cofres, por assim dizer, os seus gasofiláceos, né, são recursos que já são tributados de pessoas que, por desejo próprio, iniciativa própria, doam. Mas essas pessoas já pagam seus impostos de renda e entre outras coisas. Então é lícito que a igreja não seja tributada. De forma alguma é correto a igreja pagar imposto, porque ela não é empresa. Okay? Mas vocês vão conversar um pouco sobre isso mais com o presbítero Severino. Concluindo aqui, para a gente encerrar com 1h30 certinho, deixar de associar-nos de maneira comprometida e permanente com o cabeça da igreja, por unir-nos ao seu corpo, é certamente um sinal de ingratidão, tanto da parte de um coração pouco instruído como de um coração insensível. Nós que temos o privilégio de viver em países nos quais podemos unir-nos livremente em uma igreja local, devemos reter no coração esta admoestação de Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer diz o seguinte: é pela graça de Deus que uma congregação tem permissão para reunir-se livremente neste mundo, a fim de compartilhar a palavra de Deus e as ordenanças. Nem todos os cristãos desfrutam dessa bênção. Os aprisionados, os enfermos, os dispersos, os proclamadores do evangelho em terras pagãs permanecem sozinhos. Eles sabem que a comunhão visível é uma bênção, recordam a semelhança do salmista como ia uma multidão à casa de Deus, entre gritos de alegria e de louvor, multidão em festa. Portanto, aquele que tem o privilégio de viver a vida cristã em comunhão com os outros, louve a graça de Deus, do profundo do seu coração. De joelhos agradeça a Deus e confesse. É por graça, nada mais do que por graça, que temos a permissão de viver em comunidade com os outros irmãos. Amém, queridos. Amém. Bem, eu abro a palavra aqui para vocês. Quem quiser comentar, quem quiser complementar, fica à vontade, tá? Espaço aberto. Eu cheguei aí já na parte do fim, já no fim, mas você falando a questão da importância de se congregar e a questão dos dons. Eu fico que hoje, aí vem um testemunho, hoje eu sou professor porque eu cresci dentro da igreja. E foi lá dentro que eu comecei a perceber para qual vocação Deus havia me escolhido, para que área, né? Desde pequeno, a gente aprende dentro da igreja a ler, a interpretar, né? A conhecer palavras novas como concupiscência, longanimidade, que palavras que para a gente hoje é simples, mas uma vez
na sala de professores, eu falei sobre concupiscência e um professor disse, professor, me desculpe perguntar, o que significa concupiscência? Né? Algo que é muito comum para a gente que lê a Bíblia Sagrada. Então, assim, o crescimento cultural daqueles que cresceram dentro da igreja é algo tremendo, isso em todas as áreas. Os melhores músicos que você conhece vieram de igrejas evangélicas, né? A maioria protestante, presbiterianas, batistas, entre outros. E você, professores e tantas outras coisas. Então, você tem, além da sua casa e a escola, dentro da igreja você cresce culturalmente como ser humano, aprende valores, aquilo que é certo, aquilo que é errado, né? Então é o melhor local para você criar seus filhos, para você desenvolver seus talentos. E lembrando que a questão da obra de Deus também está em servir bem no teu trabalho, no teu dia a dia. Né? Que uma vez perguntaram a Lutero se havia como ele faria para adorar a Deus, né? Como faria para adorar a Deus? Porque o pensamento na Idade Média estava muito voltado para você ir à igreja, ir para os mosteiros, né? Onde os monges eram vistos como aqueles que realmente estavam mais próximos de Deus. E aí Lutero diz, olha, engraxa tem o melhor sapato, né? Que não há diferença nenhuma, uma lavadeira. Ou seja, procura fazer bem para aquilo que Deus te vocacionou. Aí quando você está dentro da igreja, você aprende tudo isso e mais ainda, você aprende a se relacionar com as pessoas. Muito bem, perfeito. Eu diria também, acrescentando aí, né, como testemunho pessoal, foi na igreja que eu desenvolvi prática de liderança, foi a igreja que eu perdi a inibição, né, Rica é meu irmão mais velho, sabe bem, testemunha. Eu era, às vezes, muito tímido, principalmente em ambientes públicos, e na igreja eu desenvolvi muito, graças a Deus, perdi toda a timidez através de teatro, de evangelismo, da parte musical. Então, me favoreceu culturalmente muito, aprender a liderança, convívio com pessoas, amizades assim que são inegociáveis, são valores maravilhosos aí de viver a vida em Eu comunhão. sou muito assim também. Pois não? Eu confesso que eu sou muito assim também, muito tímido. Aí. O convívio com a igreja pode te ajudar bastante, Lucas. Vai ser maravilhoso para você. Mais alguém quer comentar? Anderson? Eu lembro que assim que eu me converti era muito introvertido, né? Em relação à questão das tribos urbanas e só queria estar ligado a determinada tribo, né? E chegar num ambiente que não existe isso, mas que todo mundo é diverso, né? Todo mundo fala com todo mundo, Uhum. pessoas que curtem música diferente tá falando com o outro, era um absurdo. Uhum. É um absurdo, né? Entendi. E o que me fez quebrar isso para poder falar, né, com as pessoas e criar uma comunhão, né, até quebrar esse aspecto. Hoje em dia eu falo com todo mundo. Foi uma vez que eu ouvi uma mensagem, eu acho que foi a Conferência Fiel de 2015, eu acho que foi 2015 ou foi 2016. Eu era pequeno. Eu acredito. Oi? Eu era pequeno nessa época. Eu era pequeno, né? Tá certo. Eu não lembro o que eu não lembro quem que tava falando, não sei se era Emílio Garo falou, não sei quem, eu era o outro lá. Eu sei que ele falou o seguinte, ele chegou e falou que criar, ter amizade, né, ter amigos, ou criar relacionamento com outras pessoas glorificam a Deus. Isso eu achei interessante, tipo, foi bem pequenininho, só isso que ele falou, né? Ele disse que criar relacionamento com outras pessoas, relacionamento saudável, né, de comunhão, isso glorifica a Deus, isso é para a glória de Deus. Eu fiquei refletindo sobre isso, né? Isso mudou totalmente a minha concepção de questão de tribos e tal. E a partir desse momento isso fez com que eu criasse mais, né? Exercitasse mais a comunhão, né? Então, Perfeito. esse ambiente me trouxe muito, né? Esse confronto, né? De me relacionar com outras pessoas. Eu acho isso muito bom, né? Você entender que
é um propósito para a glória de Deus, né? A mesma relação, né? Humana. E veja, isso que você está falando, há um tempo atrás, surgiu, como às vezes ainda surge, né? Igrejas que tentam se fechar dentro das suas tribos. Então é como a gente tem igreja de sufista, igreja de não sei o quê, igreja de não sei o quê. Gente, a igreja é de todo mundo, é de todas as tribos, é de todos os grupos. Então não tem essa história de que porque eu sou sufista, eu só vou para a igreja de sufista, eu sou skatista, eu vou para a igreja de skatista. Não, a igreja é o local onde a gente exerce essa diversidade cultural e é nessa beleza, né? Nessa diversidade, nessa graça multiforme que há o aspecto da beleza do que nos une, que é a cruz de Cristo. Pastor, E tu fala? Foi. Pastor, tem alguém falando? Pode falar. Tá bem. É só endossar as palavras que já foram ditas com relação à necessidade da igreja. É claro que o assunto não se esgota nesses pontos que nós comentamos, né? Uhum. Mas pensando na questão da desenvoltura, da timidez, né? Que foi um dos pontos que o presbítero Luiz Henrique trouxe, de que a família ela é também beneficiada com isso. Eu tenho um testemunho pessoal, né? Eu não sou tímido assim, por conta de trabalhar, né? Então tenho contato com pessoas no trabalho, no coletivo, coisa desse tipo. Eu sempre fui mais comunicativo, mas um comunicativo individual, né? Com relação a grupos eu tenho algumas dificuldades, mas minha esposa sempre foi do lar, sempre foi do lar. Então enquanto eu saía para trabalhar e tinha contato com várias pessoas, ela ficava em casa. Então foi exatamente na igreja que ela aprendeu e se desenvolveu, não tanto ainda quanto nós gostaríamos que fosse, mas é uma pessoa hoje que se comunica com mais facilidade e com diversas pessoas em função desse aprendizado ter vindo da igreja, né? Então eu louvo a Deus por um dia ter nos alcançado e nós termos e estarmos, né? E querendo Ele permanecermos, né? Fiéis à igreja local e em comunhão com os irmãos, né? Amém, amém. Diego também, abre o microfone aí, pode falar, Diegão. Queria só lembrar que também tem a questão do pessoal que, assim, tem muita gente que como se diz, se frustra com a igreja e quer abrir a sua. Uhum. Aí acaba que, assim, eu nunca vejo com bons olhos quando tem um pastor que ele se frustrou com a igreja e está abrindo a dele. Eu nunca vejo com bons olhos. Eu acho que quando é assim, eu acho que a pessoa está abrindo mais para a própria pessoa do que para uma igreja para Cristo. Entendi. Porque acho que a forma que a outra igreja não estava, a denominação estava fazendo errado e acaba dizendo, não, vou fazer do meu jeito. Eu acho que é bom enfatizar isso, que eu acho isso bem errado, assim. E é muito perigoso, Diego, muito perigoso. No estudo com a equipe aí da plantação de Abreu, a gente conversou há algumas semanas sobre isso, né? Sobre as motivações erradas de se plantar a igreja. E uma delas foi essa aí que você colocou com muita precisão. Não é porque houve uma frustração num determinado ambiente que aí, determinada igreja, que aí não, agora eu vou abrir a igreja, vai ser do meu jeito. Ó, gente, problemas a gente vai ter em todos os lugares, tá? Em todos os lugares. Na verdade, os problemas existem porque nós existimos e nós carregamos muitas vezes os problemas conosco. Quando acontece de pessoas que saem de outras igrejas por conta de problema, de tal, e não, agora eu vim para a igreja de Fragoso. A gente é muito realista quando a gente faz o exame para receber essas pessoas, deixando ela no local, no entendimento correto, sabe? De que em Fragoso também pode acontecer falhas e erros. Então, e se acontecer também em Fragoso, você vai sair também, vai procurar outra, né? Então, na verdade, nós precisamos... É claro que existem casos extremos, né? Quando acontecem extremos, né? Sem dúvida, é natural que a pessoa não permaneça naquele ambiente. Pode acontecer, existem casos sim, nós não podemos negar isso. Mas, via de regra, as pessoas estão abrindo igrejas por aí por outras razões, né? Não se contentam com uma coisa e abrem para cá, disputa de poder, guerra de holofotes, aí é perigoso mesmo. Você tem muito cuidado com isso.
Bem, mas, Emily, à vontade. Também eu vejo na igreja um suporte para pessoas com, com enfermidades, né? Sejam elas tanto físicas quanto mentais, né? Pessoal com depressão, ansiedade, muitas pessoas, inclusive, vamos pegar assim, um exemplo da comunidade onde está a igreja, né? Lá em Fragoso. Muitas pessoas ali não vão ter condições financeiras de procurar um tratamento, procurar um acompanhamento psicológico e muitas vezes as pessoas, assim, para ter uma melhora, não assim, logicamente significativa, né, como seria com um profissional, elas encontram na igreja, né, no suporte, porque eu entendo a igreja como uma grande família, né, onde está todo mundo ali, um para dar suporte ao outro. E a gente não pode deixar esse lado também da igreja, né, esse lado de curativo, de acolhimento de lado para essas pessoas. E principalmente eu vejo que isso faz muita falta nesse período de pandemia, né? Porque eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade crônica e para mim foi muito difícil. Imagina para outras pessoas que só tinham como escape, assim, como um momento de refrigério, um momento que estavam na igreja, um momento que tinha um abraço de um irmão que estava ali, né? Então eu vejo a igreja também como isso, né? Uma grande família e um grande berço curativo para essas enfermidades mentais. Muito bem, Emily. É, eu poderia dizer para você que a igreja é uma comunidade terapêutica, né? No sentido de que nós nos ajudamos mutuamente nas nossas crises das mais diversas. Nem todas elas, né, como você bem tocou aí, elas são de origem espiritual, mas muitas vezes se entrelaçam, né? E aí a gente pode ajudar e até mesmo quando não for da alçada espiritual, né, a igreja pode orientar a procura de auxílio médico. Além disso, a igreja pode, e agora eu falo a igreja como espaço, né, como estrutura, oferecer e deve oferecer o seu espaço à comunidade para que o local, né, o ambiente público da igreja, seja um local de receber as pessoas. Lá na igreja de Fragoso, a gente já teve vários projetos, né? E alguns deles a gente conseguiu manter até um pouquinho antes da pandemia. Com a pandemia praticamente parou tudo. Mas a gente tinha o trabalho, e eu acredito que tem ainda, se Deus quiser vai voltar, de apoio às puérperas e às gestantes, né, que é o Conversa de Mãe. A gente tem um trabalho de aula de artes marciais que ajudava muito aos meninos no controle da agressividade, né? E além disso, na palavra de Deus. Tem um trabalho com reforço escolar também excelente. Cristiano estava aí também ajudando à frente. Entre outros, né? Fora as vezes que a gente cedia o espaço para o posto de saúde fazer trabalhos de combate a doenças e a gente já fez vacinação na igreja, já fez teste daquele bichinho lá da filariose, tal, enfim. E claro, acima de tudo, não apenas com esses trabalhos, a igreja sendo essa comunidade que passeia, né, no caminho. A gente já teve a oportunidade de ajudar as pessoas que tiveram suas casas alagadas, inundadas. Então, enfim, é a vida comunitária, é a igreja como uma comunidade relevante dentro da sociedade se oferecer, se entregar como Cristo faria. Concordo com você, a igreja tem esse papel e é fundamental. E tem aquela questão, né, Diego, do cristão e ação social, né, que é algo que é pouco falado. E eu lembro quando eu era adolescente, eu li um livro que até hoje eu não lembro o nome, mas que falava, tinha uma pergunta que dizia o seguinte: se a tua igreja saísse, deixasse de existir naquele local, as pessoas sentiriam falta dela, sabe? E eu tenho certeza que Fragoso, se deixasse de existir, hipoteticamente falando, com certeza faria muita falta à comunidade, muita mesmo, porque ela é bastante aberta para essas ações sociais. É verdade. E outra coisa também importante, eu diria o seguinte, é que nós devemos ser incentivadores para que cada cristão, individualmente, cumpra também o seu papel social.
A gente não precisa necessariamente abrir um ministério na igreja para cada coisa, né? A gente deve ser ministros no mundo. É importante lembrar isso, né? Quando nós falamos de serviço, esse serviço não pode se limitar ao serviço da igreja interno, mas nós, como cristãos, podemos também ser ministros, independentemente vamos dizer assim, da organização da igreja, nos locais onde nós formos. Né? Você, como professor, é um ministro de Deus em sala de aula. Né? Você, como um profissional que é liberal, você que tem sua empresa, você que é um advogado, seja lá como for, você é um servo de Deus onde você está. Não, a gente não pode esquecer da relevância do nosso papel individual na vida, neste mundo, né? Anunciando o Evangelho de Cristo. Muito bem. Mais alguém? Ok, pessoal. Eu sei que tem muita coisa para a gente conversar. A gente vai encerrar por aqui por conta do horário. Deixar a gente prolonga, viu? Mas eu vou deixar o material para vocês darem uma relida, tanto no grupo da igreja como no grupo da Célula de Abreu, para que vocês possam acompanhar. E quem puder ter acesso ao livro, o que é um membro de uma igreja saudável, do Tabit, ele está na editora Fiel, tem também a versão dele em Kindle, e acredito que no site também está à venda, tá? Eu não sei se está lá na livraria do irmão, né, no Café Teológico. Depois o Anderson pode dar uma olhada. Aqueles que tiverem interesse depois podem procurar lá na livraria Café Teológico. Ok, queridos, vamos orar para a gente encerrar? Pai amado, nós te agradecemos por esta noite, te louvamos pelo ensino da tua palavra e te rogamos que tu nos ajudes a valorizarmos cada vez mais a igreja local e entendermos que ela é a tua noiva e que o Senhor a ama e nós devemos amá-la também. Ajuda-nos a nos fortalecermos mutuamente, a vivermos em amor, a lutarmos pela paz, a edificarmos uns aos outros, a nos fortalecermos no serviço, na evangelização, na comunhão, na adoração, no partir do pão, atendendo às necessidades uns dos outros, nas ordenanças. Ó Deus, ajuda-nos. Abençoa o teu povo e toda esta equipe que está aqui agora. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, fortalece e vivifica a tua igreja. Dá-nos uma noite tranquila de sono. E eu te louvo pela disposição de cada um dos teus filhos em estarem participando até agora desta aula. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém.